Olá, alunos dos sétimos anos. Vamos rever alguns conteúdos que provavelmente cairão no nosso provão? O primeiro deles é o reino Monera. O reino Monera é formado pelas bactérias e pelas cianobactérias. As bactérias, elas são os menorzinhos e mais simples organismos, e eles são muito abundantes no nosso planeta. Podemos encontrar bactérias em todos os lugares, no solo, na água, no ar, na superfície, no interior de organismos, em objetos e materiais em decomposição. As bactérias, elas são unicelulares, ou seja, elas são formadas por uma única célula. Elas possuem a célula procarionte, que é aquela célula mais simplesinha, onde não tem núcleo organizado. Se não tem núcleo, também não tem membrana nuclear, tá? O material genético, ou seja, o DNA, ele fica solto no citoplasma. As bactérias, por não possuírem membrana nuclear, elas são consideradas os primeiros seres vivos de organização celular. Ou seja, a partir das bactérias, a partir do reino Monera, todos os reinos que evoluíram já possuem célula eucarionte, que é a célula completa, que é a célula com núcleo organizado. As bactérias não, elas têm o DNA solto no citoplasma, não tem núcleo. Se não tem núcleo, não tem membrana nuclear. Algumas características do reino Monera. Como já vimos, são unicelulares, formados apenas por uma única célula. São procariontes. Olha na imagem, as células da bactéria não têm núcleo, o DNA está todo solto aqui no citoplasma. Elas podem viver isoladas, ou seja, sozinhas, ou em colônias. Lembra-se quando a gente estudou o formato das bactérias? Vamos dar o exemplo das bactérias no formato coco, que é aquelas de bolinha, que lembram coco mesmo, que é aqueles que dão no coqueiro, ou que a gente toma água de coco quando a gente vai para a praia, tá? Elas podem viver sozinhas, uma única bolinha. Elas podem viver em duas, quando temos diplococo. Elas podem viver várias juntas, tá? Formando tipo um cacho de uva, que a gente diz que é um estafilococo. Então, elas podem viver sozinhas, em duas ou em várias, que são colônias. Elas não possuem organelas, tá? A célula procarionte, ou seja, a bactéria, ela não tem mitocôndria, não tem lisossomo, não tem complexo de Golgi, tá? Ela tem apenas os ribossomos soltos lá no citoplasma para fazer a proteína para a célula. A célula bacteriana tem parede celular e tem citoplasma, onde fica fixo os ribossomos e a fita de DNA. Morfologia, ou seja, formato das bactérias. Elas podem ser encontradas no formato coco, que a gente já acabou de falar, e são pequenas bolinhas. No espirilo, quando ela é tortinha, em espiral, quando ela lembra o espiral do nosso caderno. Bacilo, pequeno bastão ou bastonete, e vibrião, quando ela tem esse formato de vírgula. Reprodução das bactérias. A reprodução assexuada das bactérias ocorre pela divisão binária, ou seja, uma única bactéria duplica o seu material genético, tá? E aos pouquinhos ela vai formando uma membrana aqui no meio, ela vai se dividindo, até que ela se divide em duas, ela se separa em duas bactérias. Então, divisão binária é porque uma única bactéria deu origem a duas bactérias diferentes. Pela reprodução sexuada, nós vamos rever hoje a conjugação. A conjugação é quando ocorre troca de material genético de uma bactéria para outra. A bactéria doadora, ela dá para a bactéria receptora alguns pedaços, alguns fragmentos de DNA. Esta, por sua vez, quando for se dividir,
vai dar origem a uma bactéria filha diferente. Por quê? Porque recebeu um pouquinho do DNA da doadora e um pouquinho do DNA da receptora, formando uma nova indivíduo, uma bactéria diferente. Algumas doenças causadas por bactérias. Hanseníase ou lepra, essa caiu na nossa prova, lembram-se? Um monte de gente errou. Temos também a meningite, tétano, a coqueluche, a tuberculose, a cólera e a leptospirose. Mas hoje nós não vamos estudar nenhuma delas. Vamos ver a importância das bactérias. Geralmente, quando nós falamos em bactérias, vem à nossa cabeça as doenças. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que nem todas as bactérias são ruins. Existem bactérias muito úteis aos seres humanos, tá? Podemos citar como exemplo a bactéria do ácido acético, que é utilizada na fabricação do vinagre, ou os lactobacilos, que é utilizado na fabricação da coalhada, do iogurte, do queijo. Além disso, existem bactérias que são fundamentais para o equilíbrio da nossa natureza. Como exemplo, podemos citar as bactérias nitrificantes. Lembram-se quando nós estudamos lá no 6º ano que nós, seres humanos, não conseguimos captar o nitrogênio por meio da respiração? Apesar do gás nitrogênio estar presente cerca de 80% na atmosfera, nós não conseguimos por meio da respiração, apenas por meio da alimentação, lembram-se? No solo ficam as bactérias nitrificantes. Elas sim conseguem captar o nitrogênio, daí elas transformam esse nitrogênio em nitrito e nitrato, passando para as raízes das plantas. Lembram-se das plantas leguminosas que têm aqueles nódulos, aqueles carocinhos em suas raízes e que naqueles carocinhos ficam acumulados nitrogênio? Quando nós, seres humanos, nos alimentamos das leguminosas, do feijão, da soja, da ervilha, ou nos alimentamos de animais que se alimentaram dessas raízes, dessas plantas, tá? Nós conseguimos ingerir o nitrogênio. Por meio da respiração, não, somente por meio da alimentação, provando assim que nós precisamos muito da bactéria nitrificante. Outra bactéria fundamental que nós não podemos esquecer são das bactérias decompositoras, que se alimentam de restos de coisas mortas, plantas, animais, mesmo nós, seres humanos. Elas decompõem esse nutriente, passando novamente para as raízes das plantas. Por isso que a gente diz que é uma cadeia, é um ciclo, tá bom? Então, bactéria nem sempre é ruim. Existem bactérias muito boas, muito úteis para nós, ok? Estudem bastante pro provão, tá bom? Tchau, tchau!